Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4, diz a palavra de Deus: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Amém? Glória a Deus. Nós vivemos numa sociedade que o sistema impõe a alegria. Melhor, uma alegria baseada na satisfação dos nossos desejos, dos nossos anseios, das nossas vontades egoístas. Uma sociedade que o sistema impõe uma alegria baseada em circunstâncias favoráveis. Ou seja, é alegre aquele que está bem, que está com saúde, que está empregado, que está com dinheiro, que tem dinheiro, que tem uma boa casa, que tem um carro. Isso é felicidade. Uma felicidade que o sistema impõe, baseada nas postagens artificiais das redes sociais. Que, na maioria das vezes, aquilo que a gente vê nas redes não é realmente o que representa daquilo que as pessoas estão postando, mas muitas vezes uma alegria, uma harmonia fantasiosa e ilusória. Trata-se essa alegria imposta pelo sistema, é uma alegria frágil, circunstancial, porque depende de circunstâncias favoráveis, e não duradoura, passa rápido, é uma alegria que não dura. Por quê? Se a satisfação pessoal não for realizada, não é feliz. Se estiver doente, não é feliz. Se estiver sem dinheiro, não é feliz. Se estiver desempregado, não é feliz. E por aí vai. Então, é uma alegria, uma felicidade, uma alegria que não dura. É bem verdade que o apóstolo Paulo, ele que escreveu essa carta aos Filipenses, a igreja localizada na cidade de Filipos, ele apresenta a alegria como uma ordem, como uma ordenança. E nós podemos verificar isso no versículo que nós lemos inicialmente, no capítulo 2, versículo 18, quando ele diz: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. No capítulo 3, versículo 1, quando ele diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele faz uma exortação, uma convocação à alegria. A alegria, para a gente que é cristão, é um mandamento, é uma ordenança. Contudo, essa alegria que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em outras palavras, que a palavra de Deus convoca, que a palavra de Deus nos chama, é uma alegria bem firmada. É uma alegria ultra circunstancial. É uma alegria que não depende de circunstâncias favoráveis. Eu posso estar passando por uma enfermidade e permanecer alegre. Eu posso estar desempregado. Eu posso estar sem dinheiro. Mas existe uma alegria que não depende dessas circunstâncias, ela está dentro de mim. Que a gente vai entender mais lá na frente. É uma alegria ultra circunstancial, que está acima de toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. Ela não depende de circunstâncias boas. Essa é a alegria dada pelo nosso Deus. E ela é uma alegria perene, duradoura, diferente da alegria imposta pelo sistema. Porque se trata de uma alegria que é cristocêntrica, baseada, alicerçada na pessoa de Cristo. E a carta aos Filipenses, ela também é chamada por alguns da carta da alegria. E embora a igreja lá de Filipos, olha o apóstolo Paulo faz várias situações aqui, convocando, exortando, mandando que aquela igreja, que aqueles irmãos se alegrassem. Mas aqueles irmãos estavam em condições diversas.
circunstâncias desfavoráveis, de toda e qualquer circunstância. E o apóstolo Paulo faz essa colocação. Mas a igreja em Filipos também, como eu disse anteriormente, estava passando por uma situação difícil, por um momento adverso. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, dos versículos 1 ao 2, e a gente pode dar uma olhadinha, 2 Coríntios, a gente volta um pouquinho, capítulo 8, os versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo fala: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa, preste atenção nessa palavra, severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Detalhe aqui: o apóstolo Paulo, ele fala aqui, né, a gente diz assim, mas cadê aqui a igreja de Filipos, os filipenses? Ele está falando aqui a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, que estava passando por severa tribulação e extrema pobreza. Olha a importância da gente ter, como a gente falou na escola bíblica anteriormente, um material auxiliar. A igreja em Filipos era localizada na Macedônia, uma província romana, que abrangia Tessalônica, Beré e Filipos, a cidade de Filipos. E quando o apóstolo Paulo aqui fala, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, das igrejas da Macedônia, que passavam por severa tribulação e extrema pobreza, contudo, tinha grande alegria e rica generosidade, ele está se referindo às igrejas na Macedônia, se referindo à igreja de Filipos, porque no capítulo 4, versículo 15, ele fala: como vocês sabem, filipenses, nos meus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo, nunca se refere a dar e receber, exceto vocês. Então, assim, Filipos ficava na Macedônia. O apóstolo Paulo, quando fala lá na segunda carta aos Coríntios, está falando dessa igreja que passava por severa tribulação e extrema pobreza. Agora, olha o paradoxo, olha o que é contrário à compreensão da gente: severa tribulação e grande alegria, extrema pobreza, rica generosidade, porque aquela igreja que era extremamente pobre, ela contribuiu de forma rica e generosa com uma igreja que era ainda mais pobre do que ela, dando além do que podia. Olha só. Mas ela passava por severa tribulação e extrema pobreza. Humanamente falando, é motivo para se alegrar? É motivo para se alegrar? Mas Deus dá alegria, mesmo nessa condição adversa, porque a sua alegria é ultra circunstancial. E também, uma outra condição adversa da igreja é que ela estava passando por perseguição. No capítulo 1, dos versos 27 ao 30, da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fiquem sabendo que vocês permanecem firmes no seu espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Versículo 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar, preste atenção, por aqueles que se opõem a vocês, para eles isso é sinal de ressurreição, mas para vocês de salvação. Isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. O apóstolo Paulo estava também passando por dificuldades e aquela igreja estava passando por perseguição. No capítulo 3, versículo 2 da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, se referindo aos judeus que estavam perseguindo a igreja, mas tinha mais: judeus convertidos ao cristianismo que estava tentando ali
pelo Evangelho. Sabia que sofrer pelo Evangelho é privilégio para o crente? De verdade? Vamos confirmar isso lá em Mateus no capítulo 5, versículo 11. Olha o que o Senhor, aqui são palavras do Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, versículo 12, e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram. Somos bem-aventurados quando formos perseguidos, insultados, caluniados por causa de Jesus. Ele diz: alegrem-se e regozijem-se. Olha só, porque grande é a recompensa nos céus. Irmãos, a nossa alegria é ultra circunstancial, porque a nossa visão não deve estar limitada a este plano, mas na eternidade, no porvir. Amém? Amém. Aquela igreja, ela passava por condição adversa porque ela também enfrentava conflitos internos, problemas dentro da igreja com duas irmãs. Duas irmãs que tinham grande influência na igreja. Eram duas mulheres. Versículos 2 e 3 do capítulo 4 fala: o que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Evódia e Síntique, duas mulheres de influência dentro da igreja em Filipe. O que elas faziam, eu não sei. Não traz aqui os detalhes. Possivelmente ensinavam, ministravam, mas o apóstolo Paulo fala, deixa claro. Elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Olha, estiveram ao lado do apóstolo Paulo e lá lutaram juntamente com o apóstolo Paulo pela causa do Evangelho. Mas essas duas mulheres estavam conflitando entre si. Estavam brigando. Se existe dentro da igreja? Existe. E a Bíblia nos apresenta isso. Essas mulheres provavelmente estavam conflitando por conta de questões doutrinárias ou no campo das ideias. A gente não sabe, mas havia um conflito. Então, esse conflito dessas duas irmãs, Evódia e Síntique, estava afetando a igreja, né? Estava prejudicando a igreja. E o apóstolo Paulo assim: que vivam em harmonia, busquem harmonia. E aí essa igreja, a igreja de Filipe, a condição adversa: extrema pobreza, severa tribulação, perseguição e conflitos internos. Mas a alegria, ela faz parte da vida cristã, mesmo na condição adversa, mesmo nos momentos difíceis, porque ela é ultra circunstancial. E no capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo fala. Olha só que o apóstolo Paulo é repetitivo. Ele diz: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com tristeza, com alegria. Ele fala: sempre oro por vocês com alegria. Versículo 18 do capítulo 1. Ele fala: mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso, me alegro. O apóstolo Paulo via que a pregação do Evangelho tinha ocasiões que estava sendo pregada pelas motivações erradas, mas estava sendo pregada. Então ele disse: isso me alegra. E ainda, no capítulo 2, versículos 17 e 18, o apóstolo Paulo fala: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como uma oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Capítulo 3, versículo 1 que nós lemos, capítulo 4, versículo 4 que nós lemos inicialmente, mas como se não bastasse, no versículo 10 do capítulo 4, o apóstolo continua falando: alegro-me grandemente no Senhor. Ufa, é muita alegria. É muita alegria para um homem que estava preso. É muita exaltação à alegria para uma igreja que passava por severa tribulação.
convocados a viver essa alegria, que tem base em Jesus, na nossa plena convicção, na nossa salvação, na obra e pessoa de Cristo. Irmãos, isso é para nos alegrar. A certeza da nossa salvação, na obra e pessoa do Senhor Jesus. Motivos de nos alegrar no fato de que nós éramos pecadores, condenados, errantes, andando segundo as nossas vontades egoístas e pecaminosas. E hoje nós somos redimidos, ou seja, fomos resgatados e remidos, isto é, perdoados. Todos os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Nós usufruímos de uma comunhão com Deus, certos da eternidade com Ele. Tudo isso é motivo para se alegrar, porque os nossos olhos não devem estar postos neste plano, mas na eternidade, nas promessas do nosso Deus. Lembra que o Senhor Jesus falou no capítulo 5 de Mateus que nós lemos? Essa herança celestial que nos é prometida. A nossa alegria também deve estar baseada no fato que nós somos alvo do amor de Deus, nós somos alvo do cuidado dEle, da graça dEle. Graça, irmãos, é um presente, é algo que Ele nos concede que nós não merecemos. E Ele nos dá todos os dias. E nós somos alvo da sua misericórdia, que seria o castigo que nós merecíamos e Ele não permite em nossas vidas. É bem verdade que às vezes a tristeza bate na nossa porta. Ou não bate? Ou a gente é só alegria o tempo todo? Nós somos humanos. Nós nos entristecemos em momentos. Tem momento que a gente fica triste. Mas essa alegria ela não pode tomar raiz. Ela não pode se enraizar, se arraigar nos nossos corações. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 e 4, olha o que a palavra de Deus nos diz. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Irmãos, nós temos um Deus que nos consola em algumas tribulações, em todas as tribulações. O versículo 7, versículo 6 de 2 Coríntios diz que Deus, porém, o apóstolo Paulo falando, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus enviou um obreiro chamado Tito para consolar ele e os outros. Deus enviou Tito para nos consolar, porque Deus faz isso muitas vezes nas nossas vidas. Às vezes a tristeza bate a nossa porta. Ah, nosso Deus, que é o Deus da consolação, aí Ele às vezes envia alguém para nos ajudar, para nos levantar, para pegar na nossa mão, para nos amparar com uma palavra, com a mão estendida. Ele faz isso, né? E Apocalipse 21:4, para a gente encerrar, a palavra de Deus diz: se você crê na eternidade, se aguarda por isso. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Amém? Temos motivos para nos alegrarmos, porque aqui nós somos peregrinos e nós almejamos, esperamos com plena convicção pela eternidade com o nosso Deus, onde não haverá choro, morte, tristeza, nem dor. Amém? Que essa alegria invada os nossos corações. Tome conta